Mestre Jesus, de coração puro, Senhor, essa energia que se faz quando oramos, que possa chegar em cada coração, levando a tua proteção, levando o seu amparo. E aqui, Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade de estudo, que já sentimos essas vibrações amorosas chegando a cada um de nós. Que essa noite seja de bênção. Que o nosso palestrante, o nosso querido Sérgio, seja envolvido por essas energias e que possamos, juntos, aprender mais um pouquinho os teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Eu trouxe hoje, para aqui, para o nosso estudo, um tema que é a base, na verdade, da nossa doutrina. Deus e prece. Mais do que um estudo, mais do que trazer para vocês informações do que é Deus, do que é prece, eu tentei buscar reflexões, coisas que vão nos fazer lembrar, dos ensinamentos que o nosso querido Mestre Jesus nos deixou quando passou por aqui, e que devem ser realmente as metas da nossa encarnação. A gente fala em Deus, em prece, Eu entendo que, antes de mais nada, são duas coisas que estão muito ligadas, A gente vai começar falando da prece. O que é a prece? Eu tentei buscar uma definição que pudesse me dizer exatamente o que é a prece. E a mais próxima do que eu encontrei foi que a prece é o ato através do qual entramos em contato com Deus. Quando a gente fala em entrar em contato com Deus, eu me lembro de uma coisa. O nosso mundo, terrestre, assim como o universo no qual estamos inseridos, ele é todo movido através de energia. E a energia é essencialmente transmitida através de ondas. A energia que trocamos com Deus através da prece, ela também é transmitida através de ondas. E a gente pode tentar pensar em como transmitir energia através de ondas. Temos que ter duas coisas: uma unidade emissora e uma unidade receptora. E se a gente puder buscar um exemplo mais simples, como o das ondas de rádio, nós temos lá a estação X e temos o nosso rádio. Se não houver uma sintonia entre a estação X e o nosso rádio, essas ondas, mesmo chegando aqui, elas não serão detectadas ou decodificadas pelo nosso rádio. Então, quando a gente fala em transmissão de energia, a gente pensa inicialmente em sintonia. Não há transmissão de energia sem que haja sintonia. E aí a gente pergunta, então, quando fazer a prece? Bem, a verdade é que fazer a prece, ela deve ser feita quando estivermos prontos para entrar em sintonia com o alto. Repetir palavras ditas anteriormente
mesmo se ensinadas pelo Mestre, né? Pedir, fazer solicitações a Deus ou aos seus intermediários, sem que você esteja em sintonia, não vai conseguir êxito algum. E ora, se você quer fazer sintonia com Deus, você não pode estar com vibrações negativas. Então, não adianta você fazer uma prece por fazer. A primeira prece é você pedir para que esteja pronto para conseguir entrar em sintonia com o Deus. É muito importante que antes de fazer a prece, você faça um relaxamento. Sérgio, quanto tempo? 20 minutos de relaxamento antes da prece? Não é necessário, né? Mas alguns instantes você vai sentir quando está pronto, tá? A prece não pode ser uma coisa mecânica, ela tem que surgir. Você primeiro tem que se preparar para poder realizar a sua prece, e só assim você vai conseguir realmente atingir os objetivos. Então, quando fazer a prece? Na verdade, sempre que você estiver em sintonia com o bem. Ora, mas a gente escuta dizer que a gente precisa fazer uma prece ao deitar. É verdade, a prece ao deitar é muito importante, porque é justamente aquela hora onde paramos, relaxamos para tentar dormir. Então é uma hora em que estamos muito mais propensos a nos afastarmos de pensamentos que possam, vamos dizer assim, interferir na nossa transferência de energia, tá? Do que em outros momentos do dia. Então a prece noturna, ela geralmente tem uma eficácia muito grande por causa disso. É a hora em que você faz uma reflexão sobre o seu dia, você tenta não se arrepender, né? Mas tenta reavaliar os seus erros, né? Tenta se preparar para um novo dia que há de vir na manhã seguinte, e com isso você se envolve em pensamentos bons. É nessa hora que você tem realmente uma sintonia muito mais potencializada com o Pai, né? Mas sempre que você sentir necessidade, a qualquer hora, né, faça uma prece. Mas lembra que se você pegar o seu telefone, que está em sintonia com o número que lhe ligou, e atendê-lo no meio de um jogo de futebol no Maracanã, mesmo estando, né, sintonizado com outro aparelho, você não vai conseguir entender nada. Então, não adianta você fazer preces, tentar, como é que se diz, se envolver nessa sintonia, se você está num ambiente que não é um ambiente ideal. É bem verdade que às vezes você pressente a necessidade disso, e aí você se desliga do que está em volta e consegue atingir esse objetivo. Às vezes essa prece é justamente uma prece para equilibrar o ambiente. Isso é importante, mas é importante que você procure se desligar do que está em volta. A prece é fundamental para o seu equilíbrio e para o equilíbrio do ambiente em que você se encontra. Mas não adianta fazê-la por fazer. É muito importante que você se prepare para isso, né? E a tranquilidade, né, o equilíbrio nos seus pensamentos vai ser fundamental para que você consiga atingir o seu objetivo. Uma outra coisa interessante, a quem dirigir nossas preces? Se a prece é, de alguma forma, né, o ato através do qual entramos em contato com Deus, então, de hoje em diante, prece direto a Deus. Vou, né, aquela história, tem que falar com quem? Com o diretor? Eu quero falar com Deus, quero falar direto com Ele. Tá certo, né? Você pode fazer isso, não está errado. Só que algumas vezes a gente percebe que a ajuda que precisamos é uma ajuda
muito menos importante, né, do que a ajuda, né, do pai, né? Às vezes chegamos num estabelecimento, podemos falar com o dono do estabelecimento, podemos falar com o gerente, mas às vezes a pessoa que nos atende vai resolver o nosso problema. E ela está ali para isso. Nós temos amigos na espiritualidade que têm a função de nos ajudar, que têm a função de nos atender nas nossas necessidades. E muitas vezes nós precisamos estar em sintonia com eles. Precisamos abrir um canal de sintonia com eles, né? Alguns amigos espirituais estão aqui para nos ajudar. Geralmente, quando temos um problema de saúde, muitos de nós, e eu inclusive, né, fazemos prece, oramos ao Dr. Bezerra de Menezes, porque sabemos que ele e a sua falange estão próximos de nós para nos atender. E ao fazermos essa prece, nós abrimos um canal de troca de energia que vai possibilitar que ele diretamente cumpra aquilo que ele está destinado a fazer. Então, fazer a prece a quem? Fazer a prece a quem acharmos que é necessário. Fazer a prece para aqueles nossos amigos espirituais que nós sabemos que vão nos envolver nessa situação que temos, e fazer essa prece também a Deus, ou a Jesus, que é o nosso mestre, nosso governador do nosso planeta, né? As preces, elas vão chegar ao seu destino, independentemente de a quem for feita, mas é importante que haja sintonia, é importante que você esteja realmente, né, numa vibração que possa permitir que essa energia seja trocada, né? A gente faz geralmente preces, né, e fica preocupado muitas vezes, eu vou rezar para Deus, eu vou rezar para... Na verdade, tudo vai chegar a Deus. Porque na hora que você começar a emitir essas vibrações de amor, tá, você vai envolver tudo o que está em volta de você. E Deus está presente em tudo, não é? E aí, o que pedir na prece? Quando eu coloquei ali o que pedir na prece, a gente fica com aquela ideia de que prece é só para a gente pedir. Na verdade, não, né? Muitas vezes a prece é um agradecimento. Você pode fazer uma prece para agradecer, né, alguma coisa que você tenha antes pedido e que tenha lhe sido concedida. Ou mesmo algumas coisas que acontecem sem que nós tenhamos pedido, né? Algumas coisas acontecem na nossa vida tão boas e a gente às vezes nem pensava, né, nem imaginava que elas poderiam acontecer. A prece de agradecimento só vai, na verdade, estimular essa troca de energia e possibilitar que mais coisas boas venham a acontecer. Nós podemos pedir prece, fazer prece, pedir por qualquer um, por nós, pelos nossos irmãos, pedir por aqueles espíritos mais elevados que já nos ajudam, pedir para que eles tenham sempre o apoio do alto para conseguir atingir os seus objetivos, para que os nossos irmãos permitam que eles consigam desempenhar os seus trabalhos, né? Mas na página que foi lida, isso foi bem lembrado, né? Antes de fazer a oferenda, vá e se reconcilie com seu irmão, porque se você não tem amor, se você tem algum ódio, algum ressentimento no coração, a prece não tem efeito, essa prece não é o que o Pai deseja, tá? Então, não adianta você pedir pelo irmão, não, eu quero que ele se dê bem na vida, porque assim não vai me encher o saco, né? Vou pedir para ele resolver a vida dele e ir embora daqui para não me atrapalhar mais, né? Tem uma frasezinha, né, que diz, né, vida longa aos meus inimigos para que eles assistam de pé a minha vitória. Bem, eu quero exatamente o contrário. Eu quero que eles resolvam a vida deles e me deixem em paz, né? Não é assim que a coisa funciona. Não estamos aqui por acaso. Precisamos resolver nossos conflitos. E, mais do que pedir só por um amigo, por um
desafeto, a gente deve pedir para que nós tenhamos força para manter as vibrações elevadas. As preces são transmitidas através de ondas, de vibrações, e se elas não forem vibrações boas, elas vão trazer, às vezes, efeitos que não são aqueles que queremos, né? Então, o que a gente vai pedir na prece? Por quem vamos pedir na prece? Vamos pedir pelos nossos irmãos, vamos pedir, às vezes, aquela prece, poxa, mas eu estou sendo muito otimista. Deus envolva todo o nosso planeta. Gente, uma prece só vou resolver a vida do planeta Terra todo. Não, mas mesmo que um pouquinho, se você fez a prece de coração, a energia do planeta vai dar uma melhorada. Se todos fizéssemos a prece ao mesmo tempo, com certeza sentiríamos algum tipo de abalo, tá, nas vibrações da Terra. Tá? Quando fazemos isso, muitas vezes nem melhoramos a vibração, apenas não deixamos que ela piore. Por isso é importante, né? Às vezes estamos perto de um conflito, de uma briga, nos recolhemos num canto e fazemos uma prece e a briga nem acaba. Mas quem sabe o que teria acontecido de pior se a prece não houvesse sido feita. Então, a prece tem efeitos que a gente nem tem ideia, tá? Queria que refletíssemos exatamente isso, né? Não adianta dizer para cada um, olha, você vai fazer uma prece toda vez que o seu dedo do pé doer. Peça a Deus para que o seu dedo do pé pare de doer, que isso vai acontecer. Gente, a gente faz a prece, a gente pede por nós e pelos outros aquilo que a gente deseja, e deseja do coração. Mas seremos atendidos? A gente, quando pede na prece, a gente pode pedir por encarnados ou desencarnados. Mas espera aí, os desencarnados são aqueles que estão em situação complicada, acabou de desencarnar, eu preciso rezar por ele, pedir por ele, para que ele possa ser... Não, eu já falei, pedimos até para os nossos amigos espirituais que estão num plano mais elevado. A prece é um remédio que atende a todos os espíritos, né? A gente pode pedir o que quiser na prece, pode pedir por quem quisermos, tá? Mas o mais importante é como pedir. Não é o que pedir, não é para quem pedir e nem por que pedir, é como pedir. As nossas preces terão o seu efeito na medida que estivermos nas vibrações necessárias para que elas possam ser recebidas. Bem, falamos aqui na prece, que é uma forma de chegar a Deus, né? E aí, a nossa segunda forma de entender esse relacionamento. Falamos do comportamento da fonte, de quem manda a prece. Mas a quem estamos, na verdade, dirigindo nossas preces? A gente tem uma definição de Deus, que a gente vai ver daqui a pouco, mas eu queria que a gente refletisse um pouco o que acontece com a definição de Deus ao longo das nossas vidas. E quando eu falo das nossas vidas, não é da minha, da sua, da dele. É das nossas vidas de hoje e vidas passadas, desde o momento em que encarnamos pela primeira vez, né? Então eu me recordo, né, de que a definição mais antiga de Deus que a gente ouve, né, é que Deus é o Criador, que fez do homem sua imagem e semelhança. E na verdade, a minha primeira visão de Deus era de um homem. Na verdade, de um homem velho, né? De um homem com cabelos brancos, com uma imagem forte, né? Mas isso já para mim, no século XX, né? Quando a gente fala que Deus é o Criador e que fez do homem sua imagem e semelhança, isso aí faz com que os homens tenham a visão de Deus num outro homem.
né? É a primeira definição que a gente tem. É algum ser igual a nós que nos criou, né? E como essa imagem de Deus foi passada para nós, né? Inicialmente nós tínhamos um Deus punitivo, a visão do Deus punitivo, o Deus que pune os pecados e manda para o inferno aqueles que são maus, o Deus do Velho Testamento, né? Vingativo e ditador. Gente, não é essa a visão que eu tenho de Deus hoje. Como pode um Deus ter se transformado? Na verdade, se nós pegarmos o nosso tratamento, ou o dos nossos pais com os nossos filhos, né, ou dos nossos pais conosco, quando somos criança, né, para que mantenhamos as crianças livres do perigo, precisamos de alguma forma colocar nela a noção das consequências. Não bota o dedo na tomada, você vai levar um choque, tá? Então, a noção de que cada ato não adequado gera uma consequência, tá? Uma consequência que tem que ser ruim, para que o ato não seja desempenhado. Porque se for uma consequência boa, se você botar o dedo na tomada, você ganha um doce. Oba, já estou lá, mas deu choque, mas você ganha um doce, toma aqui, não tem problema, eu vou ver o que é melhor e vou botar o dedo na tomada para ganhar o doce. Mas, para que eu não coloque o dedo na tomada, é necessário que exista alguma forma de medo para que eu não consiga fazer isso, né? As crianças agem um pouco dessa forma. Não adianta você chegar para uma criança de 2, 3 anos e dizer: minha filha, olha só, se você botar o dedinho na tomada, vai passar uma corrente elétrica pelo seu... Não adianta você explicar para ela o que está acontecendo. E nós somos espíritos em evolução. No início da civilização humana, né, no início, né, da nossa apresentação a Deus, éramos crianças espiritualmente falando. Precisávamos de um Deus desse. Tá? Então, mesmo sendo o Deus punitivo, o Deus que era implacável, ditador, tá? Ele era o Deus que precisávamos. No fundo, era o Deus bom que é hoje, só que com uma outra aparência. Mas era o Deus bom, porque era o Deus que nós precisávamos, né? Temos ali a imagem daquele homem, né, sempre punitivo, com cara de mal. Mas o tempo passou. E aí nós tivemos um Deus já não tão mau assim, mas ainda um Deus parcial. Um Deus que ama os bons e condena eternamente os maus. Ou seja, aquele Deus que a humanidade tinha a ideia antes da chegada do Cristo, né? Onde os bons seriam beneficiados nas suas vidas pela bondade divina e os maus iriam arder no fogo do inferno. Então, se você fosse bom, você teria prêmios, tá? Se você fosse mau, não tinha mais solução para a sua vida. Você era mau ou você era bom, né? Um Deus que dava às pessoas aquela ideia de o que eu preciso fazer, o que eu não preciso, mas que não dava a opção do arrependimento, né? Era muito punitivo, discriminava diretamente aqueles que não tinham a ideia do que era o Deus bom, né? E aí fomos apresentados ao Deus Pai, o Deus que ama todos os seus filhos da mesma forma e que dá aos que se desviam do caminho a oportunidade do arrependimento, de várias formas, né? Esse é o Deus que Cristo nos apresentou, o Deus Pai, ainda com a forma de um homem, né? Porque era importante, ainda naquela época, que tivéssemos a visão do que era Deus. Precisávamos acreditar em coisas concretas, o homem ainda precisava disso, precisava ainda, de alguma forma, de símbolo, né? O Deus tinha que ser uma coisa visível para que a gente pudesse, naquela época, entender que ele existia, né? Mas era um Deus bom, um Deus que dava oportunidade do arrependimento, que acolhia os seus filhos com amor. Lembrem-se da parábola do filho pródigo, né? Que vai embora
joga tudo fora e quando volta é acolhido com todo amor. Um pai, um Deus que ama acima de tudo e que cobra dos seus filhos o amor entre eles. Um Deus pai, mas acima de tudo, um Deus de amor, né? Então, se pegarmos a nossa história, né, a história do homem na Terra, a gente vai ver que cada uma dessas etapas, cada uma dessas imagens que a gente teve de Deus ao longo das nossas vidas, ela se enquadrava exatamente com o que precisávamos naquela época. Deus foi punitivo quando precisávamos de um Deus punitivo. Deus foi parcial quando precisávamos distinguir o bem do mal. E Deus foi amor quando precisávamos sentir que mesmo estando no caminho errado, teríamos como voltar ao caminho do bem, né? Então, essas imagens que a gente tem de Deus, né, foram importantes para o desenvolvimento, né, da nossa capacidade de amar, da nossa capacidade de sempre buscar o que é correto, né? E aí nós viemos ao Deus Consolador, né? A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que foi feito por Kardec aos espíritos, né, que o ajudaram na codificação, foi: o que é Deus? Preste atenção que não é quem é Deus, né, mas o que é Deus, né? Deus é exatamente aquele homem que a gente vem aprendendo a amar há alguns anos, né, ao longo da história. O que é Deus? E a resposta dos espíritos foi: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Então, a partir daí, Deus chegou à conclusão que não precisávamos mais de uma figura humana para poder sentirmos a presença e a existência de Deus, né? Mas isso porque Ele está cobrando de nós, hoje, que acreditemos nele, mesmo sem podermos imaginar a sua figura. É importante a gente perceber que, ao mesmo tempo que vem a confiança de revelação de uma nova realidade, vem também junto a cobrança de que precisamos dar a Ele esse crédito. Precisamos entender que Ele não precisa nos mostrar as coisas para que nós possamos acreditar. Podemos sentir Deus, não precisamos vê-lo. Nós temos a possibilidade de sentir que Deus existe, né? E na própria explicação do que nos envolve, né? Essa definição de que Deus é uma inteligência suprema, ela é muito interessante. Eu sou um homem ligado às ciências, e uma das pessoas da minha área que se destacou muito foi Einstein. Eu sou professor de física, sou engenheiro. Einstein foi uma pessoa que não tinha nenhuma crença em Deus durante sua vida. Mas a verdade é que nenhuma crença profunda, né? Porque, logicamente, ele teve os ensinamentos e tudo mais. Mas, à medida que Einstein se aprofundava no estudo do universo, à medida que ele observava os fenômenos naturais, ele chegou à conclusão realmente que aquilo não podia ter o equilíbrio que tinha se não houvesse uma inteligência suprema a controlar tudo isso. Que alguma coisa tinha que ter sido capaz de fazer, de organizar tudo isso, tá? Se a gente vai dar a isso o nome de Deus, de inteligência, ele não estava preocupado, mas que existe alguma coisa, existe, né? Não há como tanta organização sem que haja uma inteligência por trás disso. Tudo acontece de uma forma programada. De alguma forma, tudo tem um motivo, tem uma causa,
e esse efeito é um objetivo, né? Então, essa pergunta do Livro dos Espíritos, né, que é o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, é destinado à definição de Deus, ela realmente é um primeiro passo para a gente poder entender esse novo Deus. Quem teve a oportunidade de estudar o Livro dos Espíritos, sabe que a partir daí, Kardec se depara com várias respostas não respondidas claramente, perguntas que nós ainda não estamos prontos a entender. Quem já teve a oportunidade de estudar o Livro dos Espíritos percebeu isso. Algumas respostas que os Espíritos são do tipo, não, você não tem nem linguagem para poder entender o que eu vou te dizer agora, tá? Você não tem ideia do que é isso, né? E é uma realidade, isso é um começo, né? É como se na época da apresentação daquele Deus punitivo, alguém disse, não, mas o Deus também é bonzinho. Ah, ele é bonzinho? Então eu não preciso me comportar tão bem assim, porque ele vai me perdoar depois, né? Então, há necessidade de que a gente se entenda que alguma coisa ainda há de ser revelada para nós a respeito do que é Deus, tá? Mas não pensem que vai ser amanhã ou depois, né? Nossa caminhada ainda é muito longa, tá? Se hoje já não somos as crianças de 2 anos, também não chegamos à adolescência, talvez, né? Acredito que ainda eu não me sinto adolescente perto dos exemplos de espíritos que a gente tem nos amparando aí. Ainda falta muito para eu chegar lá, né? E esses espíritos muitas vezes relatam que ainda há outros mais. Então, não sei nem se eu sou uma criança de 10 anos, 12 anos, né? Talvez ainda seja menos. Mas, com certeza, eu e vocês somos melhores do que já fomos um dia, tá? E amanhã seremos melhores do que somos hoje, tá? Fomos criados, né, para sermos bons e para sermos felizes, né? Kardec pergunta, né, depois de ter dificuldade para definir, na verdade, o que era Deus, né, como coisa concreta, porque Deus não é uma coisa concreta, e nós ainda estamos muito ligados ao mundo material, né? Mas entre os atributos de Deus estão, Deus é eterno. No Livro dos Espíritos ele não fala isso, mas nessa classificação, mas eu coloquei ali, ele é perfeito, é imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. E se você prestar atenção, a própria definição que nos foi dada de Deus mostra isso. Se ele é a inteligência primária, criadora de todas as coisas, nada existia antes dele. Como ele ainda existe, né? Ele é eterno. É ou não é? Se ele criou tudo que existe aqui, nada é mais perfeito do que ele. Então, ele é perfeito. Se é perfeito, não pode mudar, porque não há nada melhor do que o perfeito. E, consequentemente, não pode ficar pior, porque senão deixaria de ser perfeito. Então, Deus é imutável, né? Isso é uma coisa que a gente pode concluir de forma simples, né? É imaterial. E quando a gente tem a consciência de que Deus é imaterial, a gente começa a não cobrar mais a necessidade de ter uma imagem do que é Deus. O Pai, né, o homem, deixa de ter a necessidade para nós de existir como figura concreta. Ele é onipotente, ele pode tudo. Ele criou tudo isso, ele pode tudo. E ele é soberanamente justo e bom. Ou seja, nada do que acontece conosco, ou acontece com qualquer criatura, ou com qualquer lugar, não tem uma finalidade boa. Por mais que o efeito inicial seja um efeito aparentemente ruim, isso tem uma finalidade, e essa finalidade é boa. A gente vê a guerra é uma coisa muito triste, mas de alguma forma a humanidade vai tirar dali proveitos para o seu crescimento, né? É importante que a gente tenha confiança nisso, né? Bem,
Se já não posso mais olhar a figurinha daquele velhinho e dizer que este aqui é Deus, como posso saber que Deus existe? Que provas tenho eu, ou temos nós, da existência de Deus? Bem, quando eu dou aula de física, eu mostro para os meus alunos que tudo que a gente aprende, na verdade, tem que ser pensado de 3 formas. A gente tem uma causa, tem determinadas condições, e isso produz um efeito. Quem já estudou física aqui, e mesmo que não gostava, aquelas equações, todas aquelas equações têm uma coisa que é a causa, uma outra que cria condições, e uma terceira que é o efeito daquilo. Tudo. Toda a física gira em torno disso. E a física é a ciência da natureza, né? Ora, se não existe efeito sem causa, eu sou um efeito. Onde está a causa? Na minha mãe? Mas e a causa da minha mãe? Aonde vamos chegar? Aonde está o começo de tudo? O começo de tudo está em Deus. Ele é a causa primária de todas as coisas, né? Ele é realmente o responsável por tudo que vemos, sentimos e que somos, né? Então, como não existe efeito sem causa, tem que haver uma causa. Vamos dar a essa causa o nome de Deus, mas o nome que se dá, e a verdade é que Deus já teve vários nomes ao longo da história, né? Mas ele é a causa de tudo. Ele é o arquiteto do universo, né? Ele é o Pai, ele é o que for, né? E uma coisa interessante, eu li isso alguns anos atrás, muitos anos atrás até, né? Uma pergunta que leva a isso, né? Um físico, se não me engano, alemão, foi perguntado a ele, né? Como ele poderia definir o tempo, né? E ele respondeu uma coisa interessante. Ele respondeu que o tempo é como Deus. Todos nós sabemos que ele existe, mas cada um tem a sua própria visão dele, tem o seu próprio sentimento. O que são 10 minutos para mim, para você, cada um de nós tem uma visão diferente do que são 10 minutos, não é? Do tempo, do que é o tempo, mas ele existe, né? Ele existe. A gente sabe que as medidas de tempo, né, as formas de você dimensionar o tempo, estão progredindo com a ciência, né? Assim como nós estamos progredindo com o conceito que temos de Deus, né? Então, eu achei essa semelhança, né, apesar de todas as suas restrições, mas eu achei bem interessante, né? O importante é nós sentirmos Deus. Sabemos que ele existe e cada um tem em si a sensação de como Deus atua diferente, né? Segundo, todo homem traz no seu íntimo o sentimento da existência de Deus, mesmo aqueles que se dizem ateus, né? Você é católico? Não, eu sou ateu, graças a Deus, né? Eu sou ateu, graças a Deus. Mas eu tenho, né, um amigo que é ateu. Espantem-se, apesar do que eu vou contar, ele continua, pelo menos eu já não vejo há algum tempo, mas ele continuava dizendo que era ateu. E esse amigo, uma vez, na piscina do América Futebol Clube, ele foi nadar, passou perto do ralo e ficou preso no ralo. Esse é o relato dele, né, para mim. Ficou preso no fundo da piscina. E naquele desespero, ele não aguentava mais e conta ele que numa hora de desespero, meu Deus, me ajuda, e que nesse exato instante desligaram a bomba da piscina. Não foi porque ele pediu, claro, porque alguém já tinha visto falar, mas nesse momento a piscina foi desligada. Você talvez conhece Serjão de Química, sabe quem é? Pois é, ele pode contar esse negócio da piscina do América, né? Então, o que acontece? A gente sabe, no fundo, está plantado na nossa consciência a existência de Deus, tá? Então, essa é a maior prova. Essa é a prova de que o Pai está presente nas nossas vidas. Segundo Einstein, né, o equilíbrio do universo seria impossível sem uma inteligência superior para controlá-lo. Não há como a gente conceber uma máquina tão perfeita
Se a gente já acha o ser humano uma máquina perfeita, imagina um universo, uma máquina tão perfeita, sem que houvesse alguma coisa a controlá-la, né? E aí, uma última coisa. Nós podemos ver Deus. Se podemos ver Deus, Ele existe, não existe? A ciência, ao longo dos anos, permitiu que nós pudéssemos ver Deus. Permitiu que nós pudéssemos guardar a figura de Deus. Calma, não precisa me prender, botar na camisa de força, não. Tá? Lógico. Eu trouxe para vocês a fotografia de Deus. Mostra para mim. Olha só, a foto de Deus. Estão vendo Deus ali na foto? Hein? Se você está procurando um rosto ali, a gente vai começar tudo de novo. Quem está procurando o rosto de Deus ali nas nuvens, não entendeu nada. Vamos voltar tudo de novo, né? Mostra outra foto de Deus. Olha só outra foto de Deus. Deus está presente, Ele é possível de ser visto na sua obra, na sua criação, na perfeição de tudo que envolve isso. Cada árvore que ali está, cada gota de água tem a sua função, tá? Ela vai percorrer o período que ela tem de atuação naquele momento, tá? Provocando uma coisa programada. Kardec nos diz em algumas situações, o acaso não existe. Não existe porque tudo é controlado por Deus. Vamos ver outra foto de Deus? Olha só. Não sei que pássaro é esse, mas não é uma pomba. Isso aí não é o Espírito Santo, me desculpem, tá? Tá legal? Não. Deus está presente em tudo. Está presente no céu, nas aves, nos animais, né? Está presente nas plantas, na água, né? Na beleza das flores, né? Uma coisa interessante, essas flores aí estão meio fora de foco, né? Mas são bonitas, não são? Na verdade, são bonitas porque elas se enquadram no nosso padrão de beleza, né? Porque a beleza tem um padrão, mas todas as coisas do universo têm uma beleza, mesmo que fora dos nossos padrões. Por quê? São belas porque foram criadas por Deus. E como a gente já viu, Deus é justo e bom. Ele não criaria uma coisa que não fosse bela, né? Deus está nessa foto. O que vemos de Deus nessa foto? Duas coisas. Não precisa falar que se cada um falar uma coisa diferente, não vai ter graça, né? Mas duas coisas. Vamos pensar que duas coisas eu tentei reproduzir que garantem a existência de Deus nessa foto. A primeira delas, todo mundo pensou, o amor. E a segunda? Qual seria a segunda coisa que eu propus aí? A capacidade de recomeçar. Deus nos dá esse direito. E não nos manda para cá sozinhos. Nos manda acompanhado. Sempre. A maior prova do amor de Deus é essa. Deus está presente em cada criatura da sua criação. E no nosso caso, a presença dele a gente percebe nas oportunidades que temos de recuperar, né, as falhas do passado. A reencarnação veio nos dar a maior prova do amor de Deus e, consequentemente, da existência dele, né? O amor que Deus tem por nós, que o nosso Pai tem por nós, é alguma coisa que, como a sua definição, está longe da nossa capacidade de mensurar, né? E eu trouxe para finalizar uma foto que vocês já devem ter conhecido, porque ela circula nas redes sociais, né? Mas tudo que Deus
nos mostrou, nos ensinou através dos seus enviados ao longo dos anos, ao longo das nossas várias reencarnações, tem como finalidade nos ensinar a amar. E amar a quem? A Ele, pelo que Ele faz conosco, pelo que Ele dedica a nós. E a quem mais? Ao nosso próximo, como a nós mesmos. E às vezes o nosso próximo nem é tão igual a nós, né? Essa foto é uma foto que me toca muito. A gente, aliás, eu pulei aqui alguma coisa, mas essa foto também, né? Ela mostra para nós a existência do nosso passado, né? A vantagem que Deus nos dá de guardarmos tudo aquilo que vivemos, né? Essa foto é uma foto interessante, quem não está enxergando muito bem de longe, é uma senhora olhando para o espelho e se vendo jovem, né? Na verdade, nós trazemos conosco todas as nossas vivências passadas, né? Trazemos conosco todas as nossas vivências passadas. Isso é também uma dádiva que Deus nos dá, né? De podermos acompanhar. E essa foto, gente, essa foto me toca muito, né? Uma foto simples. O cara está dando simplesmente o seu calçado, o que ele tem. É bem verdade que ele pode ter um outro calçado em casa e deve ter, mas naquele momento ele está abrindo mão do que ele tem, do que lhe é útil, do que lhe é necessário para alguém que provavelmente precisa mais. Isso é amor. Não é dar aquilo que não precisamos, é dar aquilo que precisamos com a consciência de que outros podem precisar mais. Isto é amor, né? Essa foto, ela é emblemática, né? Eu não sei se vocês percebem isso, mas a pessoa que está recebendo, ela não está se sentindo humilhada. A sensação que tem, eu não estou vendo, mas é que ela está chorando de emoção, está se sentindo emocionada. É o doar sem humilhação, é o doar com amor. Aquela sandália está impregnada de energias boas, né? E eu, se pudesse, né, complementar essa foto, talvez não conseguíssemos nem ver aquele edifício que está lá atrás. Tamanha é a quantidade de espíritos bons que devem estar circundando aquilo ali, a quantidade de energia positiva que está ali em volta, talvez não permitisse nem que víssemos a paisagem. Gente, eu espero que cada um de nós possa sair daqui hoje, né, um pouco mais curioso, né, quanto a essa situação da existência de Deus, do que é Deus e do que é a prece, né? Que os nossos amigos espirituais continuem sempre conosco, né? E obrigado a vocês pela paciência. Uma boa noite. Nós agradecemos ao Sérgio pelo estudo e é muito bom iniciar o ano estudando esses temas, a oração, Deus. E agora nós vamos passar para um outro momento, nos preparando para o passe. Os médios vão para as salas e quando nós ficarmos aqui, vamos exercitar isso que nós ouvimos, a oração, fazendo a oração íntima, nos preparando para quando chegarmos na sala, estar em sintonia com esses amigos que já estão aqui preparando esse ambiente para nos receber. E ao sair do passe, quem tiver necessidade de ir para casa, que possa ir em paz. E quem puder ficar, retornar a esta sala, que nós faremos a oração encerrando as atividades da noite. Então vamos nós. Mestre Jesus, aqui buscamos, Senhor, em oração, a Tua paz, a Tua luz. Sabemos que amigos do mundo espiritual
nos aguarda na sala do passe, para que possamos receber esse alimento do Espírito com muita energia de cura, de saúde. E pedimos também, Senhor, que essa energia possa chegar também a todos que estão ligados através das orações, dos bons pensamentos, aonde quer que esteja, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.